pobres. Agora, a realidade que se coloca aqui é a importância do diálogo, a importância de negociar de uma maneira mais cordata e mais urbana, e não estas ideias que Miguel Albuquerque às vezes nos dá, de que realmente está orgulhosamente só. Hum. Pedro Coelho, boa tarde, em direto da Assembleia da República, penso eu. Como é que vai começar este programa? Qual é a frase? É de Montenegro? O programa de governo foi aprovado e, como tive a oportunidade na minha intervenção, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde ao Ricardo, ao Joaquim e ao Miguel. É um bom programa de governo, é um programa que promove o crescimento económico, apoia-se nos jovens também e, no que concerne à Madeira, é um bom programa porque, pela primeira vez, está a ligação marítima de passageiros entre o continente e entre as ilhas, está também o aprofundamento da autonomia, está também a gestão partilhada do Mar da Madeira, está também questões relacionadas com a mobilidade e com os problemas que estão lá, efetivamente, colocadas as questões dos problemas das ligações aéreas interilhas e, portanto, as grandes questões que nós falámos durante a campanha eleitoral estão no programa, não são apenas 3 páginas. Aliás, a intervenção de Paulo Cafofo foi surreal, porque ele criticou os antigos primeiros ministros que nada fizeram pela Madeira, e nos últimos 8 anos tivemos governações socialistas e efetivamente, quando se lê o programa de governo, há uma parte específica para as zonas autónomas, que é a página 153 e a página 154, mas há mais temas relacionados com a Madeira, como era, por exemplo, o caso da Alegação Marítima de Passageiros, que estava na página 163. E, portanto, eu acho que é um bom programa, estamos a começar bem. Tive a oportunidade de frisar que a Madeira está com o Luís Montenegro, mas também o Luís Montenegro está com a Madeira. Certo, voltaremos ao programa de governo mais à frente, porque esse é um dos temas do nosso alinhamento. Frase da semana, Miguel Silva Gouveia. Bom, obrigado, Ricardo. Queria cumprimentar o Pedro e o Joaquim e todos os nossos ouvintes. O Pedro claramente ainda está no modo debate, ainda não despiu. Não, é que eu peço desculpa, mas eu entrei mais tarde e tinha aqui um problema com o som, e por isso é que eu não. Era a frase da semana, peço desculpa. Era a frase, mas entraste logo a matar ali com o programa de governo. Com várias frases. Nota-se que estavas aí Com vontade. em modo guerreiro, em modo de parlamentar. Bom, a minha frase, mas lá iremos a seguir ao programa de governo. Eu, como ponto prévio, queria dar os parabéns ao Elvi Passos e ao João Dr. Lizardo pela apresentação do livro Presos Políticos do Estado Novo na Madeira, que ocorreu esta tarde. Já tive a oportunidade de folhear e é de facto uma obra que merece a leitura por parte dos nossos ouvintes. E nem de propósito, falando deste livro, um livro que nos traz aqui à memória alguns tempos pouco saudáveis para a liberdade e para os direitos fundamentais, a frase que eu tinha desta semana foi também no lançamento de um livro chamado Identidade e Família. E a frase é de um consagrado e abominável João César das Neves, O abominável Homem das Neves. O abominável João César das Neves, que disse o seguinte, e passo a citar, falando sobre o facto ou questionando o facto da mulher ter sido em algum momento verdadeiramente oprimida e desprezada, no fundo, tentando deitar por terra a teoria de que a mulher nunca foi discriminada, e dizia que esta convicção é estranha por 2 razões. A primeira é que as mulheres sempre foram a maioria da população, o que torna insólito que sejam dominadas por uma minoria masculina. O segundo motivo é que estas senhoras, alegadamente tiranizadas, nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado. Bom, nem de propósito, este livro do Elvi Passo e do João Lizardo também trata e relatam quase um século depois pessoas que na altura não se queixavam, eram uma minoria e nem por isso deixaram de ser perseguidas e insultadas, e algumas delas até mortas na cadeia pela PIDE e pela Polícia do Estado do Estado Novo, de Salazar. Portanto, é lamentável que este tipo de questões ainda sejam discutidas, de direitos fundamentais sejam discutidas nos nossos dias,
particularmente numa semana bastante favorável para os direitos das mulheres, os direitos consagrados e conquistados nos últimos anos, quando, particularmente, o direito ao aborto foi consagrado na Carta Fundamental da União Europeia esta semana, foi votado favoravelmente, portanto será integrado em Portugal. Estamos a discutir a regressão destes direitos e acho que não abona em favor daquilo que pode ser o início deste programa de governo que o Pedro tão bem defendeu logo a abrir. Já lá iremos. Ficam as frases. Pedro Coelho, esta foi uma semana pródiga em anúncios de listas. De modo transversal, que impressão é que tem das listas dos diversos partidos? Há consagração de alguma renovação ou é mais do mesmo? Sim, em primeiro lugar, a lista do PSD, nós voltamos a eleições sozinhos, sem o CDS. Há efetivamente alguma renovação. Os primeiros lugares, obviamente, para o presidente do partido e candidato a presidente do governo, e depois temos uma novidade que é João Cunha e Silva, que foi governante há alguns anos atrás e é presidente da mesa do Congresso. Temos nos primeiros 5 o líder parlamentar, depois o secretário-geral, alguns órgãos do partido, nomeadamente Rui Abreu, que é o presidente do Conselho de Jurisdição, e depois, obviamente, há um conjunto de personalidades que representam, apesar do círculo eleitoral ser único, já não há círculos concelhios, há efetivamente a vontade que vem do passado de, pelo menos, termos um representante de cada conselho em lugar elegível. Há alguma renovação, sobretudo no meu conselho. A lista do PS é uma lista diferente daquela que foi apresentada em setembro. Recupera alguns autarcas que estão em final de mandato. Estranho, efetivamente, a não inclusão de Miguel Silva Gouveia, que foi presidente de Câmara, candidato derrotado, é verdade, mas com uma expressão de votos no Funchal que faz pensar no porquê de Paulo Cafofo ter incluído outros autarcas em final de mandato e não ter incluído Miguel Silva Gouveia. Agora vamos a eleições. JPP também parece que os irmãos já fizeram as pazes. O atual presidente da Câmara de Santa Cruz é o número 2 da lista e depois o PCP apresenta novamente Edgar Silva. Serão umas eleições mais difíceis, se calhar, daquelas que foram as últimas de setembro, mas é uma lista com algumas novidades, sendo que parece-me que a campanha eleitoral já começou. Joaquim Sousa, detectas novidades ou o regresso dos que nunca foram? Na lista do PSD, efetivamente, e estranho na lista do PSD, que tínhamos 5 homens nos 5 primeiros lugares. Portanto, Falta não me aí deem uma mulher, pelo não é? menos alguma coisa. Portanto, há mudanças em função das eleições internas do PSD. O Pedro Coelho simpaticamente falava que havia mudanças em Câmara de Lobos e aparecem os apoiantes de Miguel Albuquerque nas últimas eleições internas. No caso do Partido Socialista, eu também sou daqueles que entendem que Miguel Silva Gouveia seria uma grande mais-valia para a própria lista, considerando que esta lista é uma lista muito mais equilibrada do que era a de setembro passado. Torna-se importante pensar aqui uma coisa que foi que Paulo Cafofo disse, que a Assembleia não podia ser um lugar para ficarem os autarcas que perdiam o seu lugar brevemente, em 2025, nas eleições autárquicas, e que neste momento acolhe bem Emanuel Câmara e Ricardo Franco. Relativamente aos restantes, Não foi o Paulo Cafofo que disse, foi o Sérgio Gonçalves. foi o Sérgio Gonçalves na altura que era o líder, Sim. sim. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma a nível do Partido Socialista. Posso ler na tua declaração alguma ironia, mas chamando os nomes certos é assim. O JPP efetivamente apresenta-se sem aquela luta fratricida que tivemos em julho passado, entre Élvio e Filipe, e nos restantes atores, em Iniciativa Liberal não muda muito. O Chega está à espera que Ventura decida, assim como o PAN esperou que Inês Sousa Real apresente. Portanto, na realidade, vamos ter
esperemos que não, um Parlamento eventualmente mais fracionado e também como um Parlamento Nacional que será politicamente mais, Instável. instável, manifestamente instável. Numa primeira leitura, Miguel Silva Gouveia, que te parecem as diversas listas? Há pontos comuns ou nem por isso? Bom, na verdade nós não conseguimos fazer uma análise a estas listas sem ter em consideração que as últimas foram feitas há 6 meses, ou pelo menos foram votadas há 6 meses. E as comparações são óbvias, particularmente nos maiores partidos. Se quer PS, quer PSD passaram por um processo de mudança de líder no caso do PS e de tentativa de mudança de líder no caso do PSD, aquilo que verificamos foi que nestas duas listas são praticamente os mesmos candidatos. E refiro-me, obviamente, e as minhas considerações serão exclusivamente com aqueles que estão em lugares que são considerados elegíveis, não é? Claro. Admitamos que PS e PSD têm os 20 primeiros que são elegíveis, 24 até que são os necessários para ter uma maioria absoluta, ainda que num trabalho feito pelo Diário de Notícias esta semana, verifiquemos que é muito difícil que voltem a existir maiorias absolutas de um único partido na Madeira, mas admitindo esses 24, naquilo que se verifica é efetivamente que o Partido Socialista abriu espaço para 5 novas figuras, a começar pelo presidente do partido e pela secretária-geral. Depois colocou os 2 autarcas e a eurodeputada. Também deixa aqui subentender que a eurodeputada premiada, a melhor eurodeputada do Parlamento Europeu, estará de saída do Parlamento Europeu, sem que se tenha percebido sequer se isso é um cenário. Deixo aqui também uma dica para poder perguntar a quem de direito se isso efetivamente acontecerá. Nos demais são os antigos dirigentes ou antigos candidatos na última lista que estavam nos 5 primeiros lugares, fizeram um shift para acomodar estes 5. Portanto, a renovação da lista fez, e bem, a meu ver, com a inclusão de 2 autarcas consagrados, no fundo, indo ao encontro daquilo que já era pedido há 6 meses e que, Na altura foi dito, como o Joaquim aqui frisou, que a Assembleia não é propriamente um centro de dia para autarcas em fim de mandato. A Assembleia não deve ser um centro de dia para ninguém. Quem entra ali deve ser para trabalhar, nem deve servir de posto de espera ou sítio não é quase como uma estação de metro à espera do comboio seguinte para levar para outras paragens. Até porque os comboios agora podem passar com maior regularidade. Ou podem não passar. Podem não passar. Portanto, é bom que quando se vai para uma Assembleia ou qualquer cargo político, até como forma de credibilizar os cargos e as pessoas que exercem os cargos em missão de serviço público, sejam cumpridos efetivamente os cargos até ao fim. Isto sobre o PS, que é válido para todos, não é? Mas sobre o PSD foi praticamente também a mesma lógica. Abriu-se lugar aqui para João Cunha e Silva. Parece-me que na impossibilidade de ter alguém da ala ou ligado mais a Manuel António Correia. É um bocadinho para Manuel António Correia, não quiseste? Ora, está... Sim, mas não me parece que tenha, pelo menos, corrido assim muito bem. Não parece que tenha sido uma pessoa que tenha tido o anúncio tenha tido muito entusiasmo, tenha gerado muito entusiasmo. Aliás, estas eleições, uma das coisas que me apercebo é a falta de entusiasmo. Sim. Não há nenhum rasgo de novidade em nenhum partido. Aliás, se formos a ver, o JPP faz precisamente a mesma coisa, mantém a lista, neste caso aqui dos 8 primeiros, são iguais, com exceção do lugar que foi aberto para o número 2, para Filipe Sousa, todos os outros desceram uma posição. O Chega indica que será a mesma, quando André Ventura decidir, irá ser a mesma situação. O CDS, que não vinha a eleições, mantém nos 3 primeiros os 2 ou 2 pessoas que já estavam nas listas, que é Zé Manuel Rodrigues e Luís Miguel Rosa, sendo aqui a Sara Madalena uma novidade. Iniciativa Liberal, em princípio, mantém. CDU, Bloco de Esquerda e PAN mantém
precisamente as Exatamente. mesmas listas, portanto, será um regresso, no fundo, a parte 2, a segunda volta das eleições de outubro do ano passado, com alguns pequenos reforços de inverno, chamemos-lhe assim, usando aqui terminologia futebolística. O que deixa antever, ou pelo menos até agora, falta um mês e pouco para as eleições, que se discute muito em torno de pessoas e pouco em torno de ideias, em torno de causas que sejam mobilizadoras, e isso pode ser um fator de incerteza e desmobilização por parte dos madeirenses e criar, cá está, instabilidade governativa num cenário que se adivinha a esta distância, se adivinha que será muito complexo para conseguir uma maioria parlamentar. Pedro, e volto à carga com uma situação que expuseste, é que, sendo a Madeira, em termos eleitorais, um círculo único, persistem nos dois principais partidos alguns tiques que não fazem, a meu ver, é claro, muito sentido num círculo único, que é a satisfação de uma certa geografia dos candidatos, em vez da competência que permitiria, como disse o Miguel Silva Gouveia, pensar numa equação completamente diferente, menos centrada, se calhar, no conselho de cada um menos centrada no passado político de cada um e nos cargos que ocupam, mas nos assuntos que se espera que aqueles que vão ser eleitos possam tratar. Esta é uma visão demasiado, enfim, utópica da minha parte, ou não há forma de contornar, em termos de cúpulas dos partidos, esta necessidade de satisfazer as clientelas locais? Muito bem, essa é uma boa questão, eu já estava pensando nisso. Os partidos estão ligados às máquinas partidárias. O caso agora de Palcafofo, que volta a incluir os contestatários, quando numa determinada altura ele disse que não contava com o Emanuel Câmara e não convidou Ricardo Franco. Portanto, ele percebendo que as eleições nacionais não correram bem, até porque a máquina do Partido Socialista nos diferentes concelhos não trabalhou, e obviamente ele precisa de mobilizar as tropas e ter um melhor resultado daquele que teve nas eleições nacionais. A verdade é que, nomeadamente aqui na Assembleia da República, também somos mais, mas nós vemos pessoas que foram ex-bastonários da Ordem dos Médicos, ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, pessoas que vêm da sociedade civil, que foram quadros de empresas do setor privado. Portanto, e na Madeira há efetivamente essa preocupação de, dentro dos partidos, escolher aqueles que mais se envolvem, que são mais conhecidos, no fundo, aqueles que há a percepção de colherem mais votos. Agora, a questão que se coloca aqui é se essas pessoas, no fundo, que são as chamadas independentes, se são convidadas e não aceitam, porque a atividade política não é, neste momento, para essas pessoas não é atrativa, ou se efetivamente não são convidadas. Mas essa é efetivamente uma boa questão. Os partidos do arco do poder, o PSD, o PS, nas listas que apresentam para a Assembleia Legislativa da Madeira, são efetivamente pessoas que nos seus conselhos mais mobilizam em termos partidários e que têm alguma experiência. Obviamente que aqui é um pouco diferente, pelo menos o grupo parlamentar no qual estou inserido aqui na Assembleia da República, algumas pessoas que já conheço vêm de outros quadrantes, obviamente muitos do Partido Social Democrata, mas também houve a preocupação de incluir algumas pessoas independentes que, num determinado momento, lembro-me, por exemplo, nós temos o ex-responsável pela CAP, que foi eleito por Santarém. Como disse, no Porto temos o ex-bastonária da Ordem dos Médicos, a Ministra da Saúde foi ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, portanto houve ali um conjunto de pessoas que não eram os chamados, não foram os chamados caciques locais. A Madeira é um meio mais pequeno, onde muita gente se conhece e há essa preocupação. Agora, a grande alteração que houve nestas eleições, em termos de listas, foi a do PS que vai buscar. A questão de Sara Cerdas sair da lista, se calhar
a pergunta terá que ser feita ao Sérgio Gonçalves, sabendo se ele vai ficar na Assembleia Legislativa da Madeira ou se será candidato ao Parlamento Europeu. Já se houve tantos Paulo nomes, Paulo Cafofo, Sofia Canhas, Sofia Ou Queiroz, então, ou Miguel então, Iglesias. ou então há aquela surpresa que, uma vez que a lista para o Parlamento Europeu será entregue antes das eleições regionais, não faria sentido estarmos numa lista para as regionais e sermos candidatos ao Parlamento Europeu. Se calhar Paulo Cafofo irá convidar Miguel Silva Gouveia para ser a voz do PS do Parlamento Europeu, pela Madeira. Sobre isto, eu acho que importa dizer, porque até algumas pessoas abordaram-me com uma narrativa de que eu haveria recusado alguns desafios que me foram propostos. E é bom que isso fique claro, que nem recusei qualquer desafio, nem tampouco foi contactado ou considerado para o que quer que seja. Portanto, estou bem à vontade para poder também exprimir a minha opinião. Obviamente mantendo o desejo que o Partido Socialista consiga, na Madeira, formar governo e consiga ganhar as eleições europeias, porque tempos difíceis avizinhar-se-ão, e cada um deve contribuir no sítio onde está, com aquilo que pode e com os recursos que tem. Eu volto a esta questão que coloquei ao Pedro, Joaquim, juntando um outro elemento. De facto, há uma matriz que se repete, é preciso privilegiar, utilizando Os a caciques. expressão do Pedro, o caciquismo local, a mercearia que está suscetível de render mais votos. A isso se junta uma manifesta incapacidade que é problemática de forma transversal de seduzir. Eu sei que é difícil. Há muito escrutínio, quem tem a sua vida de certa forma instalada não se quer misturar com más companhias e com ficar à mercê Mais companhia. com más companhias e ficar à mercê de voyeuristas. Exatamente. Como é que se concilia um novo paradigma nestas escolhas? Ricardo, fazemos este ano 50 anos de Abril. E se os primeiros 10, 15 anos foram anos de enorme participação cívica, em que havia uma vontade e se calhar um desígnio de mudar um país, neste momento aquilo que temos, e como dizias e bem, principalmente com estas últimas situações em que as pessoas veem a sua vida completamente devassada, onde são culpados antes de julgados, onde são acusados só por estarem na vida pública de quererem tachos e quererem tirar proveitos pessoais. Compreendo hoje melhor que muita gente da sociedade civil, como dizias e bem, tem a sua vida organizada, não queira expor-se e arriscar-se a ser completamente trucidado na praça pública, muitas das vezes por pessoas que não fazem a mínima ideia daquilo que está por trás do que quer que seja. E todos nós temos assistido a casos desses ultimamente. Isso leva a que a tal mercearia fique mais reduzida, fechada aos partidos. Na realidade, nós na região nunca tivemos uma democracia muito aberta. Temos muito uma partidocracia, que são coisas diferentes. E isso leva a que a renovação seja interna. Ou seja, saem uns e entram os outros dentro dos mesmos e não se afasta muito para poder ficar perto, como dizia um célebre deputado social-democrata aqui há uns anos atrás, quem está perto ao menos cheira, quem não está nem sequer vê. E a ideia aqui, citando também Passos Coelho há uns anos atrás, não é não ter pressa de ir ao pote, é querer estar junto ao pote. E esses, para muitos, são cargos de uma vida, ou seja, melhoria de qualidade de vida, não da comunidade, mas deles próprios. E esse, hoje, se calhar, é o problema de termos tanta gente que não quer fazer política. Esta manhã nós tivemos um direto da Fernão Ornelas durante quase 2 horas e antes de começar uma senhora passou por mim e abordou-me com uma dúvida existencial que tem muito a ver com aquilo que dizia o Joaquim. Eu não sei em quem é que vai votar, porque a minha percepção é que ninguém vai tratar dos meus problemas, mas vão tratar
dos interesses deles próprios. E se calhar isto tem réplicas em larga escala, derivam também dos nomes que compõem as listas. Não se percebe onde é que está o altruísmo de muitos dos candidatos. Se me permitem aqui entrar, fazer aqui duas alusões. A primeira, numa referência àquilo que disse o Pedro, que vai um pouco ao encontro daquilo que tu referias, da necessidade de mobilizar as tropas. A forma como fazemos política hoje e como o jogo político se desenvolve nas eleições e nas campanhas eleitorais tem mudado muito. A mobilização de tropas, o fazer porta a porta, o levar imensa gente para ter momentos de comunicação com bastante recheados, já não tem o mesmo peso de há uns anos atrás. Basta olhar para aquilo que foi, por exemplo, o Chega aqui na Madeira e o resultado que teve nas últimas eleições. Não fez uma única porta a porta que fosse, não fez um comício, espalhou uns cartazes que nem os candidatos regionais apareciam e teve. Só apareceram depois Só disso. apareceram- Agradecer, a agradecer. a agradecer. Isto mostra que as pessoas estão mais atentas a consumir a sua informação política noutras plataformas. Já mastigada. E é preciso que os partidos chamados tradicionais ou do sistema, chamamos assim, vão ao encontro destas novas realidades. Caso contrário, não é para aumentar a massa de pessoas que vão porta a porta ou aumentar os comícios, que normalmente acabam por ser sempre com os mesmos, ou os jantares comícios são sempre com os mesmos, são com, cá está, os militantes partidários, acaba por não ter reflexo depois em votos, porque a mensagem acaba por ficar dentro de um círculo fechado. Daí é importante não descurar, obviamente, a proximidade, que é importante, mas procurar passar a mensagem de outra forma. A outra questão tem a ver com o campo de recrutamento que aqui se falava. Se já assistimos à incapacidade, e estas listas são a prova disso, de recrutar naquela que designamos muitas vezes sociedade civil, os independentes, pessoas que têm uma carreira, e que assim é que deve ser. Pessoas que têm a carreira, mesmo os militantes, devem ter uma carreira própria e olhar para a causa pública, neste caso, exercer o mandato de deputado ou numa Câmara como um serviço público que é feito há 4 anos, e 2 anos são estes ciclos curtos que Estão-se a iniciar, não é? vão-se iniciar. E já estamos no meio deles, não é? Já tivemos 2 eleições legislativas. Na Madeira, se há esta dificuldade, quando não temos a lei das incompatibilidades a funcionar no Parlamento, imagine-se se tivéssemos as incompatibilidades que afastariam um conjunto de profissionais, nomeadamente profissionais liberais, em poder conciliar a carreira de deputado com outra carreira, com a sua própria carreira, aí então, se calhar, teríamos muito menos, o campo de recrutamento seria menor. Daí também que há uma necessidade de mudar a forma como o modelo eleitoral está neste momento feito. Pedro, as listas do PSD padecem de um problema. Há cerca de 45% das sensibilidades internas que não estão representadas. Sabe-se bem porquê? Porque Manuel António assumiu publicamente que não estava disponível para integrar listas ou outros cargos no interior do partido. A pergunta é, isto foi um sinal de inteligência do candidato derrotado nas internas? Bem, em primeiro lugar, não sei se foi isso que aconteceu. Só queria sublinhar aqui uma questão importante. No PSD, obviamente, a escolha dos candidatos é da responsabilidade do presidente do partido, mas eu sei que foram ouvidas as comissões políticas, conselhias. Eu próprio fui ouvido enquanto presidente da Comissão Política Conselhia de Camarlobos, e os nomes dos candidatos saem dessas comissões políticas conselhias. Camarlobos, Calheta, Porto do Sol. E, obviamente, depois o presidente do partido escolhe e decide. Também queria sublinhar o seguinte: obviamente são pessoas do partido que têm alguma influência nas suas localidades, mas também muitas delas têm méritos profissionais e políticos. E a verdade é que a sociedade, e muitas vezes é voz corrente de que na política devíamos ter mais independentes, mas também é importante que os independentes também vivessem de uma forma inicial a vida dos partidos.
O que temos que perceber é que sempre foi assim, como o Miguel Silva Gouveia disse, em todos os partidos. A fórmula do PSD tem dado resultado, portanto, somos governo há mais de 48 anos, escolhendo os melhores na sociedade civil, obviamente, muitos deles filiados no Partido Social Democrata, para fazerem parte das listas. Quando eu fui candidato em 2007 à Assembleia Legislativa da Madeira, vinha do privado, mas já era militante, mas obviamente vinha do privado. Agora, a questão que colocas, efetivamente houve umas eleições internas que foram muito disputadas e que Miguel Albuquerque ganhou e tem toda a legitimidade para convidar as pessoas que queira, que entenda que são as melhores para a lista do PSD. Se Manuel António foi convidado e não aceitou, não sei se foi isso que aconteceu, se foi convidado. Eu não sei se ele chegou a ser Não. convidado, ele manifestou-se indisponível à partida, portanto, quem está indisponível Sim, isso ele disse. não será convidado, o que deixa o partido numa situação, enfim, Mas preocupante. acho que essa situação interna já foi ultrapassada. Olhe, por exemplo, no meu concelho, em Câmara de Lobos, muitos militantes votaram na lista B. E isso não significa que, uma vez escolhido o candidato que efetivamente ganhou, nós não trabalhemos todos para que Miguel Albuquerque tenha um grande resultado, como também, por exemplo, no E se calhar Funchal. houve convites a outras pessoas de Câmara de Lobos, não sei se tem conhecimento. Sim, sim, Aqueles que apoiaram Manuel António. sim, mas isso é perfeitamente normal. O convite é feito, sei que foi feito, pode ser aceito ou não. O que lhe posso Claro que não dizer, foi. no caso que eu conheço, que é o caso da Conselhia de Câmara de Lobos, vamos todos trabalhar para ter um bom resultado, como é óbvio. Certo, Joaquim, esta situação de haver indisponíveis à partida, que para alguns, entre os quais eu me incluo, porque já escrevi sobre isso, portanto está publicado, deixa os apoiantes e Manuel António e os seus apoiantes numa situação delicada. Quer ganhe o PSD, quer perca. Certo, eles perdem sempre. Porque Exatamente. se ganhar são derrotados e são mais 10 anos no sofá. E, nesse caso, derrotados pela sociedade. Exatamente. Portanto, se Miguel Albuquerque perder, serão acusados de não ter apoiado o partido. Aliás, não é uma sessão virgem. Em 2013, quando Miguel Albuquerque, supostamente, é a voz popular que os renovadinhos terão apelado ao voto, não é no candidato do PSD, mas no candidato da coligação Mudança, na altura. Para Portanto, as autárquicas para as do autárquicas de Funchal. 2013 no Funchal. É uma situação complicada, foi E se apoiaram, resultou. Pois, afinal de contas, o Partido Socialista e a sua coligação ganhou as eleições e depois, passado 2 anos, teve uma derrota estrondosa, essa mesma coligação, nas eleições regionais. A grande questão que se coloca aqui é que, perante a situação que aconteceu no pós-eleições, e dá-me a ideia, ao contrário do que o Pedro diz, que não houve, da parte de Miguel Albuquerque, a ideia de pôr uma pedra sobre o assunto e todos somos partido. Portanto, houve os meus e os outros, e isso acabou por se sentir incompreensivelmente nesta rábula de António Trindade e Rafaela Fernandes. Portanto, um governo que já está em gestão Não havia é necessidade. um não caso, do qual se faz um caso que acaba por marcar e fazer notícia durante tanto tempo. Portanto, dá-me a ideia que Miguel Albuquerque aqui, de algum modo, perdeu o controle da situação e acabou por ter algum tipo de revanchismo que não havia necessidade. Também me dá a ideia que estas listas não representam, na realidade, todo o PSD. E não é o ir buscar João Cunha e Silva, que não estando estava, estando não estava, que vai dar essa ideia de unidade. Vamos ver se não acontece a João Cunha e Silva aquilo que aconteceu ao Dr. José Luís Nunes, que também ia para ser presidente do Parlamento e acabou por não o ser. Mas o Miguel nisso concordo com ele quando ele diz que estamos a entrar em microciclos e aquilo que se adivinha é que o próximo ciclo será muito curto. Vamos ver se será um ciclo de transição mais abrupta ou menos abrupta.
E aí os afetos a Manuel António podem jogar uma cartada que é, por exemplo, face ao resultado das eleições, Exatamente. convocar novo Congresso. Perdendo, podem eventualmente não perder tanto e criar uma ideia catalisadora do partido, da ideia nós dissemos. Nós avisamos, Exatamente. não foi por falta de aviso. Eu acho que o Manuel António, em primeiro lugar, já tive a oportunidade de aqui dizer que acho corajoso uma pessoa que estava confortavelmente na sua vida profissional, sem necessidade de regressar à política, voltar para ser candidato contra o mesmo, Passado 10 anos. passado uma década depois, ser candidato. A sua Mas também opção- concordas que nunca foi tão fácil ganhar Miguel Albuquerque como agora. Parecia, É pelo menos. verdade, não, nunca foi tão fácil ganhar Miguel Albuquerque como agora dentro do PSD. Sim. Se calhar é mais complicado ganhar Miguel Albuquerque dentro do PSD do que fora. ganhar agora nas eleições regionais. Acho que é mais fácil ganhar, ou nunca tiveram tantas condições, ou tão boas condições para o Partido Socialista ganhar umas eleições na Madeira como agora. Porque esta inabilidade política que referiu Joaquim, de 50 dias quase de tomar posse um novo governo, ou das eleições em que este governo cessa funções, estar a exonerar pessoas e estar a partir um PSD que já estava partido ao meio, ou em 45, 65, vá. Não parece inteligente do ponto de vista político, até porque podem depois nomear novamente novos. O governo vai ser todo nomeado. Até porque o PSD revelou algo que já se sabia, é que tem muitos quadros que fazem depender a militância dos cargos Dos cargos que têm ou não têm ou têm. não no Exatamente. Mas essa é a lógica de poder, não é? Até porque muitas das. Foi um instinto de proteção e sobrevivência que fez com que Miguel Albuquerque lá estivesse, porque provavelmente porque Manuel António eventualmente quereria cortar a direito com muitas das práticas que vinham sendo postas no terreno por Miguel Albuquerque, e cortando, toda a gente sentia que o seu lugar poderia estar em risco. E acho que foi isso determinante para a vitória de Miguel Albuquerque. Neste momento, a verdade é que, discordando daquilo que diz o Pedro, porque o Pedro diz que sempre funcionou e sempre foi buscar os melhores quadros e deu para ganhar sempre, a verdade é que foi buscar os melhores quadros até 2019. Em 2019, já em 2015 Não, em 2015 já não. deram 12 votos, ganharam por 12 votos. Ainda Rui Barreto esta semana recorda isso numa entrevista dada aqui ao Diário de Notícias. Que Miguel Albuquerque disse que foi uma boa entrevista. Pronto, foi também No fundo, eles ainda reúnem no Conselho de Governo Exatamente. e devem se divertir com estas picardias. sei-se bem, se calhar, não sei, não acredito que haja Uma diversão muito grande. que a diversão seja assim Não tanta. sei quem é que faz parte da claque do Botafogo. Mas ia dizer que se em 2015 foi por 12 votos, já em 2019 teve que ir buscar, além dos melhores para as suas listas, teve que ir buscar os melhores ou os mais disponíveis dentro do quadro parlamentar que foi o CDS. Agora não foi suficiente, teve que ir buscar ainda o PAN, e no próximo, já esta semana, soubemos que Miguel Castro do Chega diz que com Miguel Albuquerque não há acordo parlamentar possível. Resta saber se André Ventura não dirá O seu o seu contrário. contrário. Resta saber se será efetivamente Miguel E Castro. se Miguel Castro se mantém como candidato. Aliás, não falamos disso, mas o Chega também está metido em apuros Exatamente, com o com vice-presidente. denúncias muito graves. terríveis Pesadas. para Miguel Castro. Não reunir, não respeitar estatutos. Enfim, não é coisas de Ricardo, eu já vi isso, pá, e politicamente não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Pedro, agora sim, programa de governo, já falaste em traços gerais, ficaste com uma sensação de que isto vai durar mais do que os mais otimistas previam, ou está tudo pronto para fazer a folha AD? Não, é isso que eu espero. Espero que a legislatura vá até ao fim. E acredito, efetivamente, Luís Montenegro tem estado muito bem. O governo, acho que é um bom governo, com pessoas com muita experiência, bons ministros, bons secretários de Estado, e acredito que
que vamos cumprir os 4 anos. Isto porque o Chega está naquele limbo, mas eu não acredito que, perante uma moção de censura apresentada pelo Chega, que o PS vote favoravelmente. E ao contrário também, se o PS, num determinado momento, apresentar uma moção de censura, o Chega não vai, acredito eu, viabilizar essa moção Acredites de muito. censura. E a confiança, não a nossa no Funchal, a eventual moção de confiança. Essa é a minha percepção e aquela que eu acredito mesmo é que não era bom para Portugal, não era bom para a nossa terra, Tive 16 para a votos. Madeira, termos mais eleições quando tivemos eleições há pouco tempo. Também não acredito que o Presidente da República queira juntar mais uma dissolução ao seu mandato, aos seus 2 mandatos. Portanto, já tivemos 2 na República, uma nos Açores e uma Já na tem o cognome de o dissolvente. Pois, e eu acredito que ele terá esse cuidado, portanto, isso não irá Pedro, acontecer. Obviamente que uma o moção de diálogo. censura não depende dele, não é? Se for aprovado. Sim, mas o Uma diálogo terá. moção de censura ou de confiança é dissolvida e ponto, não é uma decisão do Presidente da República. Só se o orçamento for chumbado, eventualmente Essa é a ele pode. questão. Sim, mas se o orçamento for chumbado, podemos trabalhar em duodécimos e não temos que levar logo Madeira que o diga. da Assembleia da República. Portanto, a percepção que eu tenho hoje é que, efetivamente, poderá durar mais de que nós vaticinávamos no início deste mandato. Relativamente ao programa do governo, do 24º Governo Constitucional, é um bom programa de governo que aposta no crescimento económico, no apoio aos jovens, na redução da carga fiscal, na isenção de IMT e de IMI na compra da primeira habitação, na redução também do IRC para as empresas e no que concerne à Madeira, que é isso que nos importa, tem lá questões efetivamente muito importantes, nomeadamente a questão do aprofundamento da autonomia. Como sabemos, esta legislatura tem poderes de revisão constitucional e, portanto, é isso que nós vamos trabalhar para que a mesma seja realizada durante os próximos 4 anos. Também está no programa de governo uma bandeira que também é nossa e julgo que é de todos os partidos. Aliás, uma resolução já foi aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira, que é rever a Lei das Finanças das Autónomas. Como sabem, uma bandeira de campanha não só do PSD, como também dos outros partidos. A gestão partilhada do mar, do nosso mar, obviamente com delegação de competências e também outra matéria muito falada durante a campanha eleitoral, que é a ligação marítima de passageiros entre as ilhas e o continente. Portanto, tudo isso está no programa, há um compromisso forte com a Madeira, com as regiões autónomas, e agora é, no fundo, estes conceitos que estão no programa, em 4 ou 5 páginas, que sejam efetivamente concretizados nos próximos 4 anos. Há mais uma questão muito importante, que é o programa Regressar, para aqueles que queiram regressar à Madeira, os nossos imigrantes. O programa Regressar, até o dia de hoje, não teve aplicação na Madeira e há o compromisso de alterá-lo para que os imigrantes que queiram regressar à Madeira sejam apoiados, não só com a linha de crédito, mas também com outros incentivos no seu regresso, e é efetivamente, na minha ótica, um bom programa do governo. Efetivamente estranhei no dia de ontem, fiz uma intervenção, Paulo Cafofo também fez uma intervenção, criticou de uma forma estranha os anteriores primeiros-ministros que nada fizeram pela Madeira. Do PSD. Nos últimos 27 anos, 22 anos foram governados, o país foi governado por governos socialistas e, portanto, Paulo Cafofo também já disse que o total eleitoral que teve aqui na Madeira, a culpa foi do governo da República, como todos nós nos recordamos. E certamente não leu o programa e de uma questão de amnésia, de irresponsabilidade, de uma lata muito grande. Pouca prudência. Obviamente temos na bancada parlamentar do Partido Socialista cerca de 20 ex-governantes, ex-secretários de Estado, ex-ministros. Ele foi ex-secretário de Estado, tinha a pasta das comunidades,
penso que o mandato que o Partido Socialista perdeu no círculo fora da Europa, não sei se terá alguma responsabilidade de Paulo Cafofo nessa matéria. Agora, pouco foi feito pela Madeira e queria também sublinhar que os governos da AD, nomeadamente o governo de 79 de Francisco Sá Carneiro, já era um governo que respeitava muito as autonomias, tinha um capítulo específico para as autonomias. Viver na Madeira, viver numa ilha, é diferente de viver no continente. O princípio da continuidade territorial tem que ser respeitado e não tem sido respeitado nos últimos tempos. Veja-se, por exemplo, a questão da concessão da linha aérea Porto Santo Madeira, que, segundo sei, até o dia de hoje, só se pode marcar viagens até o dia 22 de abril. Já foi prorrogado mais de 4 ou 5 vezes e estas situações não podem acontecer. Acredito que este governo irá cumprir os seus 4 anos e que, efetivamente, muitos dossiês que estão pendentes com a Madeira que sejam resolvidos, muitos deles, nestes 4 anos. Miguel Silva Gouveia, desta primeira incursão do Governo na Assembleia da República para o debate alusivo ao programa de governo, com alguns momentos importantes, o que é que sobra? Bom, antes de mais, eu acho que o que Paulo Cafofo queria dizer efetivamente é que eram os ministros, os primeiros ministros do PSD que não têm sido bons para a Madeira, porque na verdade, se formos recordar, quer António Costa com o financiamento do hospital e vários dossiês resolvidos, quer o José Sócrates com a lei de meios, quer o António Guterres com o perdão da dívida, foram sempre muito mais generosos com a Madeira do que os primeiros-ministros do PSD, que até um plano económico e financeiro nos obrigaram a assinar. E a questão de Alberto João Jardim com Cavaco Silva, não é? A relação não era bem melhor. A relação com Cavaco também não era melhor, e enfim, tudo aquilo que nós conhecemos das dificuldades na ligação entre a Madeira e o continente no que diz respeito ao PSD. Mas aquilo que eu tenho na primeira abordagem aqui, vi que o Pedro estudou bem este dossiê, pelo menos no seu argumentário, que deve ser já do grupo parlamentar, um trabalho de grupo parlamentar, e assim é que deve ser feito, preparar-se para os debates. Vi que defende, obviamente, mas eu li o programa de governo e não interpretei da mesma forma aquilo que diz o Pedro. Porquê, Miguel? Então, Já te digo. Em primeiro lugar, uma área, como se diz em bom madeirense. Uma área que Luís Montenegro tem prometido, que é o choque fiscal, aquele choque fiscal que muitas vezes é quase como um salto de fé de Luís Montenegro, dizendo que achar que baixar os impostos, de repente a economia vai começar a subir quase a 4% ao ano e vamos todos ser prósperos a meio do ano. A meio do ano. Com 1,5 mil milhões de euros de aumento de corte de receita e ainda mais de aumento de... Vamos pôr o país a crescer. Vamos pôr o país a crescer, Miguel. Eu não discuto questões de fé. Essa é uma fé. Eu acho que vocês devem acender uma vela ao abominável João César das Neves para que isso aconteça. Mas espera pelo choque de realidade chegar antes do choque fiscal aparecer. De qualquer das formas, aquilo que tu acabaste de referir e defendendo o programa de governo, este programa de governo lembra-me aquelas mensagens de ano novo que nós mandamos. É sempre desejar saúde, paz, prosperidade, tudo de bom, de êxitos profissionais, que é isso que até para a Madeira é referido. Aquilo que eu leio aqui é respeitar, é aprofundar, mesmo na questão dos transportes, que dizes que vai ser resolvida a questão do ferry, aquilo que eu aqui leio é assegurar um regime de transporte marítimo de passageiros e mercadorias na cabotagem nacional. Ora, o princípio da cabotagem, que era aquilo que nós tínhamos aqui na Madeira, é navegar com a costa à vista. Eu não sei como é que se navega com a costa à vista entre o continente e a Madeira. Mas Miguel, acaba de ler. E em particular... Não, espera, eu vou acabar de ler. É particular, não reporta, mas a cabotagem na Madeira, quando muito, é entre o Funchal
E a Ribeira Entre Brava portos, passa não. São Pedro. Não é? Não, cabotagem é entre, Não. cabotagem é entre portos. E o que diz aqui, Assim, as importante, eu tenho obrigações aqui do serviço público, é assim, sim, importante a análise da sua adequação ao momento presente e a eventual necessidade de revisão da forma articulada entre os governos da República e os governos da região. Eu não leio aqui nenhum compromisso assumido Especificamente. para Sim. lançar uma linha férrea entre a Madeira e o continente. Isto é aquelas transporte coisas marítimo que, de passageiros. pronto, são aquelas coisas, tipo aqueles ovos Kinder, agora da Páscoa, que tu, quando abres, às Tá. vezes tens uma prenda, mas aquilo é tudo Mas a questão plástico, que se não é? coloca é que se terá que estar tudo plasmado no programa de governo. Pois, isso vai ser em sede de orçamento. Em sede de orçamento é que vamos tirar o tira-teimas. Exatamente. E neste momento o Pedro agora tem, como muitas vezes debatemos aqui, tem a possibilidade de, por exemplo, colocar em prática o teto máximo de pagamento das viagens, que eu não vi aqui em lado nenhum no programa de governo. Tem também Isto é, disfarçadamente Não, no, disfarçadamente, Subentende. na 154. Sim. o diálogo permanente, atualização Sim. das leis, etc, etc. Mas, na verdade, não está aqui previsto. Aliás, só tem 5 alusões à Madeira, ou 5 alusões a regiões autónomas, à Madeira até tem menos, tem 4. De resto, é tudo paz na terra e amor entre os homens, é tudo uma coisa muito lírica. A verdade é que o choque de realidade que Luís Montenegro vai se enfrentar, os madeirenses também vão perceber rapidamente que, afinal, isto é tudo música. Até porque o excedente orçamental, segundo o Ministro das Finanças, já não será assim, vamos lá ver, não é? É tudo música e esperemos que estar aqui para poder debater. Exatamente. Resta saber que tipo de Esse- música é que é. Se for um slow, vai dar sono, mas se for mexido. Joaquim, qual é a música que dás em torno do Não, orçamento? é assim, antes de mais, Do eu faço programa, declaração de pessoal. Eu acho que Luís Montenegro tem sabido gerir os silêncios, tem falado menos e deixado os outros falarem. E isso é positivo, até porque ele tem noção de uma coisa. Eu percebo a ideia do Pedro de termos uma legislatura para 4 anos, mas a verdade é que à direita e à esquerda, embora haja esta ideia de comprometer quer o PS, quer o Chega, na ideia que foi aqui dita, que se o PS for contra, o Chega vai ser a favor, e que se o Chega for contra, o PS vai ser a favor. Agora, isto é um equilíbrio muito instável para qualquer governo, não é lógico. Entendo que esta ideia de programa do governo, embora não fosse necessário de apresentar, marca a vida política, o início do trabalho do governo, e que a partir de agora é que eles vão ter que realmente começar a trabalhar, como o Miguel dizia bem, na questão da orçamentação. Vamos ver se vamos ter um retificativo ou não. Tenho algumas dúvidas neste momento. E acho que o PSD também está com dúvidas nesse sentido. Agora, há aqui ideias, para além daquela que nos lembra muito o professor Cavaco, do deixem-me trabalhar. Há aqui algumas ideias que são preocupantes. Esta redução do IRS a meio do ano, não me parece que seja muito razoável, principalmente para as finanças públicas. Depois, Desculpa, só lembrar que a redução do IRS ainda não se aplica à Madeira porque não temos orçamento aprovado. exatamente, A do exatamente. Orçamento de Estado do início do ano ainda Exatamente. não se aplica à Madeira. Portanto, o não aprovar o orçamento foi um erro, na altura falámos aqui também. Depois, repara, ele vai procurar, feito bombeiro, responder àquilo que foram as necessidades, não é? Portanto, o combate à corrupção que toda a gente fala e pode ser um acordo de regime, era importante que o fosse. Depois, compensar as forças de segurança, recuperar o tempo de serviço dos professores e os oficiais de justiça. Isto levou a que a equipa das finanças já viesse dizer que o excedente orçamental é capaz de não enquadrar. Porquê? Porque não estamos a falar em questões pontuais. Estamos a falar em renda contínua, que não é só para este orçamento, será um aumento nos próximos. Depois temos a questão do plano de saúde, que será apresentado brevemente, segundo o que o Primeiro-Ministro disse. E temos aqui uma situação que a mim me parece particularmente estranha, que é esta questão do IRS jovem, até aos 35 anos. Nada contra os jovens, obviamente, antes pelo contrário, mas há aqui uma questão que me parece, de certo modo, discriminatória, seguir até aos 35. Mas os 35 anos sem filhos, os 36 anos com 3 filhos. Há aqui um e outro. Onde é que está aqui o equilíbrio social que é fundamental? Eu acho que este é um governo de risco, que, ao contrário para já do governo de Passos Coelho em 2015, que durou um mês, acredito que vai durar um pouco mais. Agora, o deadline será certamente, em minha opinião, o tempo que o Presidente da República terá ou não para convocar eleições. As europeias. Penso que o Não, resultado das europeias vai ser um determinante para barómetro, saber se- mas como
a abstenção vai ser maior, vai permitir dispersar alguma coisa. Agora, aquilo que vai ser importante para este governo vai ser o debate do orçamento em outubro. Certo. Vamos fechar com uma pequena resolução, caso tenho. Pedro de São Bento, o que é que nos sugeres? Que se resolva efetivamente o problema das pessoas. Hoje assistimos a uma situação muito caricata na Assembleia da República, que foi Pedro Nuno Santos anunciar que queria colocar uma proposta para que nas escutas nós não tivéssemos portagens, o que é surreal, porque, como disse há pouco, temos 20 ex-governantes na bancada parlamentar do PS, que nunca se ouviu da boca desses ex-governantes uma palavra sobre esta situação. Quando passamos para a oposição, vamos dando tudo a todos, e a credibilidade das instituições, nomeadamente do Parlamento, fica ferida, porque agora o PS não dava, agora está na oposição, quer dar tudo, quer que o PSD faça em 30 dias o que o PS não fez nos últimos 8 anos, e era importante que houvesse mais responsabilidade, mais bom senso, não se cedesse ao populismo para que as pessoas acreditassem se calhar mais na política. Miguel Silva Gouveia. Bom, eu ia se calhar lembrar o Pedro que estava no programa de governo Pedro Nuno Santos a questão das escutas, e isso foi profusamente defendido. E recordar que aqui na Madeira também, um governo que fechou as urgências 24 horas no Porto de Muniz e em Santana há uns 8 anos, agora vem dizer que vai abrir já neste verão, porque também estamos em processo eleitoral. Portanto, isso de populismos, acho que estamos conversados. E dizer que o meu repto final é pedir um pouco de humildade a quem está neste momento a exercer funções executivas, porque se António Costa fê-lo fazendo diálogo permanente e conseguir construir 2 legislaturas com acordos parlamentares, fê-lo de uma forma humilde, procurando entendimentos com todos, e não com esta arrogância e sobranceria com que Luís Montenegro tem se apresentado, no fundo dizendo que ou fazem como eu quero ou então mais vale ir tudo abaixo. É um caos. Joguei. Bem, vão-me permitir sair um bocadinho da ideia política. Portanto, nesta semana ficámos a saber que uma jovem francesa de 22 anos morreu na sequência de um jogo do TikTok que implicava a procura de fantasmas em lugares ermos. Sou professor, e aquilo que vejo é que a nível do certo e do errado, a nível da saúde mental dos nossos jovens, começa a haver, a notar-se demasiado casos de estarem perdidos em demasiados momentos. Dá-me a entender que seria importante apostar, quer no Governo da República, quer no Governo Regional, no apoio psicológico aos nossos jovens, porque é verdadeiramente preocupante o papel e o poder das redes sociais sobre eles. Fica o apelo do Joaquim Sousa no fecho deste debate da semana. Agradeço ao Pedro Coelho, desde São Bento, a participação via Zoom neste debate, ao Joaquim Sousa e ao Miguel Silva Gouveia. Nós voltamos daqui a 15 dias, até porque ainda estamos a coberto de uma janela pré-eleitoral. Depois logo se vê, sendo certo que vamos ter animação a 26 de maio. Não sei que antes haja outras animações, nomeadamente o Congresso do CDS e o Congresso do PSD. Fiquem bem. Até à próxima. Até à próxima.